Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá? O que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, esse cenário que eu deixei aqui de um canal amplo de baixa, que quando testa esse ponto de inflexão aqui, ele se torna lateral. Ele abriu rompendo acima desse ponto de inflexão e acima desse ponto de inflexão. Então, poderia mensurar para cima esses dois alvos. Então, aqui você teria esse alvo aqui, um para um dele, espelhamento, e também poderia projetar o espelhamento desse alvo aqui. E na primeira barra do dia ele já atingiu e teve uma forte realização, vindo testar esse ponto de rompimento, podendo considerar que quando ele fecha acima aqui nesse ponto, a lateral se tornou essa daqui, vem e testa esse ponto de rompimento, tenta iniciar uma tendência de alta, falha aqui nessa máxima do dia, formando um topo duplo e formando aqui uma lateralidade estreita, bastante sobreposição de barras no início do dia, que acaba voltando para dentro desse ponto de rompimento, volta para dentro desse ponto de rompimento aqui e expande a lateralidade, se tornando essa lateralidade aqui um pouco maior, quando o preço volta para dentro desse ponto de rompimento, se tornando toda essa lateralidade aqui. Volta, expande a lateralidade, se torna essa lateralidade que está marcada em vermelho. E aqui o preço vem trabalhando em pernas dentro da lateralidade, vindo testar esse ponto de inflexão, formando uma wedge aqui embaixo, nessa lateralidade. Você poderia ligar esses pontos aqui, seria uma wedge alinhada, que seria um padrão menor dentro de um padrão maior, uma wedge alinhada. Teria 1, 2 e terceiro ponto aqui, onde o preço falhou de romper abaixo desse ponto de inflexão, dessa lateralidade, e formou um fundo duplo aqui. Então, wedge alinhada com fundo duplo seria uma excelente entrada para comprar acima dessa barra. Seria uma H2, teve aqui H1 e depois H2. Poderia comprar acima dessa barra. Quando ele fala de romper aqui, ele expande para algo aqui assim, que fica até o final do pregão, bem dizer, nessa grande lateralidade. Então aqui, quando ele fala de romper um padrão alinhado de wedge, né? Teve esse wedge alinhado aqui com esse padrão menor e o fundo duplo. Após deixar aqui H1, H2, você poderia comprar acima dessa barra com o stop abaixo. Poderia também comprar acima dessa boa barra de reversão, que ela fecha revertendo todas essas barras aqui, fechamento de todas essas barras, uma boa barra de reversão, só o stop dela que seria um pouco caro, e o stop também aqui abaixo desse ponto. Poderia buscar algo acima, que seria a máxima da lateralidade. Poderia buscar aqui também, não teria gaps em aberto, que esse preço desceu com bastante sobreposição de barras. Poderia buscar a reversão dessa máxima aqui também, que criou o rompimento aqui abaixo desse ponto. Aqui também criou outro rompimento, teria esse ponto de flexão. A reversão, poderia buscar a reversão de algum desses pontos de inflexão. A máxima da lateralidade era um excelente alvo, e levou para esse alvo. Ele foi atingido, ele foi buscar esse alvo formando um padrão de wedge, teve uma, duas. Na terceira puxada atinge aqui a máxima da lateralidade, falha de romper a máxima do dia e cria aqui uma wedge com um topo duplo aqui, padrão de topo duplo, falhando na média dos 60 minutos, deixando uma boa entrada aqui após L1 e L2 aqui, que seria uma segunda entrada de venda alta nessa lateralidade após falha de rompimento. E stop aqui acima dessa barra e poderia buscar alvos mais abaixo, que poderia ser esse gap magnético que estaria aberto. A mínima da lateralidade seria um excelente alvo. Poderia vir buscar esse último movimento aqui, que foi um movimento climático dentro da lateralidade, que ele tenderia a reverter. Ele veio buscar só esse alvo aqui. Atinge esse alvo, após atingir esse alvo, ele cria também outra wedge aqui, padrão de reversão, com fundo duplo aqui novamente, deixando uma boa barra de entrada, poderia comprar acima dela. E quem
estava buscando alvos mais abaixo, que seria esse gap magnético ou a mina da lateralidade, teria que sair quando deixou essa boa barra de reversão aqui, após um padrão de reversão também, que seria essa wedge com esse fundo duplo. Poderia sair desse trade, se estivesse levando para alvos mais abaixo, aqui. Poderia reverter também, comprando, porque seria um bom trade, e um stop logo abaixo, para buscar tanto a reversão desse movimento, ou esse gap magnético, que seria um excelente alvo. E poderia buscar também a máxima da lateralidade, que foi formada aqui, após falhar de romper, que expandiu um pouco mais ela, se tornando toda essa grande lateralidade aqui, em vermelho. Então, seria excelente alvo. Quando o preço ele veio, se você levou para esse alvo, ele atinge. Se você estivesse levando para o gap magnético ou a máxima da lateralidade, você teria que sair quando ele falha de romper esse ponto de inflexão e deixa uma boa barra de sinal com continuidade. Fez aqui no micro uma wedge também, uma, duas, três puxadas. Poder considerar uma wedge parabólica aqui. E deixa uma boa entrada. Poderia vender e buscar esse alvo aqui, por já estar no final do pregão, que seria um excelente alvo, esse gap magnético, ou esse ponto de inflexão, que seria um alvo mais factível para o final do pregão, por já estar próximo do fechamento. Essa entrada aqui de compra seria boa também, porque ela estava aqui na região de 61, falhando na região de 61 e deixando sinal, um bom padrão de reversão e sinal de compra, para buscar a máxima aqui e acreditar que ele poderia virar aqui um possível canal amplo de alta, que faria uma grande perna de alta aqui, teve esse grande movimento de alta, e aí que conseguiu romper assim, mas falhou de romper, criou um topo duplo, ele fez uma correção profunda, podendo virar aqui um possível canal amplo de alta, aqui assim, mais complexo, né? Mas o preço ele falhou nesse ponto de inflexão e só está trabalhando dentro da lateralidade aqui. Então aqui esses foram os trades do dia, de acordo com o ciclo do dia, que foi só a lateralidade, né? E após romper aqui esse ponto de inflexão, ele já, na primeira barra do dia, ele já mensurou e falhou de romper voltando para dentro. Falhou de manter a tendência e voltou para dentro da lateralidade, só expandindo a lateralidade. E ficar atento com pontos de inflexão dentro da lateralidade e as contagens de pernas, que demonstra a fraqueza. Quanto mais pernas tiver dentro da lateralidade, chegando próximo de pontos de inflexão, melhor é para você buscar alguma possível reversão. Aqui criou a wedge, forma fundo duplo, criou a reversão. Aqui teve várias pernas, né? Uma, duas, três pernas, falhando alta aqui nesse ponto de inflexão, um bom padrão de reversão, e em lateralidades o preço tende a falhar de romper em 80% das vezes, e o preço tende a inércia. Então, ficar atento a esses movimentos aqui, quando ele voltou para dentro dessa lateralidade. Quando veio testar também esse ponto aqui de inflexão, ele veio com bastante sobreposição de barras, fazendo várias pernas de baixa, falhando e criando um padrão de reversão, deixando boa entrada baixo. Então, em lateralidades, nós procuramos vender alto, né, no terço superior. Vou marcar aqui. Vender alto no terço superior. Aqui. E comprar baixo no terço inferior. E no terço do meio é uma zona mais neutra, tem que evitar fazer operações dela. Mas se o preço demonstrar que está demonstrando fraqueza em relação ao movimento, que nem aqui, por exemplo, também teve esse forte movimento de alta. Esse forte movimento de alta. E para reverter ele aqui, para reverter esse movimento de alta, o preço precisou fazer várias pernas de baixa. E quando chega nesse ponto de inflexão, que era também um ponto climático, né, nesse último movimento, que tentou reverter, três pernas, formou fundo duplo, e aí cria um bom padrão de reversão. E você tem que entrar nas operações com um stop definido e ver os possíveis alvos,
como o preço chega nesse alvo, como o preço chega nesses alvos, e se ele chegar nesse alvo, falhar, demonstrar falha, você tem que sair, que nem aqui, por exemplo, né? Ele chegou nesse ponto aqui de inflexão, tentou romper, falhou, teve boa quantidade, teria que sair abaixo dessa barra, já poderia até reverter por ter formado um topo duplo mais alto aqui, e vindo em 3 pernas de alta aqui, por mais que veio mostrando uma boa pressão de alta, ele falhou de romper. E em falhas de rompimento, nós entramos do lado oposto. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do fechamento. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E se gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. É isso aí, valeu, até mais.